A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Vocês estão no canal Falando de Jesus. Eu sou o pastor Leandro Dias e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Amados, hoje nós vamos estar tratando de um assunto muito importante. Esse canal, ele tem por objetivo trazer estudos da palavra do Senhor, reflexões, mensagens, pregações que são feitas na nossa igreja. Esse canal é um canal onde você vai achar conteúdo que vai enriquecer a sua vida, vai te enriquecer a sua vida intelectual e vai, assim, enriquecer também a tua vida espiritual. É um canal onde você vai se enriquecer intelectualmente dos conhecimentos da palavra do Senhor. Nesse canal, o objetivo é único e exclusivamente esse, falar de Cristo, falar da sua palavra, falar de Jesus, Então, desde já, eu peço que você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Você que não deixou seu comentário, deixa aí para a gente saber o que você está achando, gostando do canal, e também para que haja assim uma interação e o YouTube entenda que esse canal tem relevância na vida das pessoas e possa entregar mais esses vídeos. Então se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação. Então, aqui nesse canal nós estamos sempre trazendo temas para poder aprofundar na palavra de Deus e para que você tenha um conhecimento, da palavra do Senhor. Isso é muito importante. Nós temos um conhecimento assim da santa palavra do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus. Porque muitas vezes nós falamos de Cristo e o vemos como Deus apenas, E é o que pensamos apenas isso. O Senhor é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, então tá tudo certo, essa é a natureza de Jesus. Mas você sabia que Jesus tem duas naturezas? Você sabia que Jesus tem duas naturezas? Jesus tem a natureza divina, pois ele é Deus, e ele tem a natureza humana, pois ele adquiriu essa natureza quando ele toma, aleluia, Jesus, a forma de servo, O Criador assume a fragilidade humana de sua criatura, não é verdade? Então, o Senhor Jesus, ele assume a característica, ele assume a fragilidade do homem, ele assume as dificuldades do homem, ele assume a humanidade. E às vezes não ouvimos muita pregação nesse sentido, nesse contexto, não traz assim nós não ouvimos assim um ensino, Não há esses ensinos assim disponível muito hoje nas igrejas, não se dá muito ênfase a isso, não se traz muito esse tema, é raro. Eu tenho 18 anos que eu sirvo ao Senhor e eu não me lembro de ter ouvido uma pregação nesse sentido, Pelo menos que eu me lembro, como eu estou falando, eu não me lembro. Possa ser que eu já tenha ouvido, mas eu não me lembro dessa pregação. Falando da humanidade de Jesus, sempre é Jesus como Deus, Jesus nosso Salvador, Jesus aquele que cura, Jesus aquele que opera milagres, Jesus aquele que intercede pela igreja. Mas nunca uma pregação voltada para a humanidade de Jesus. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo, quer dizer, já estamos falando, Jesus, ele tem duas naturezas, ele é 100% homem e é 100% Deus, Jesus, ele viveu nessa terra e ele operou todo o seu ministério como homem. Não foi como Deus. Eu já ouvi muito isso. Jesus conseguiu vencer o pecado porque ele era Deus. Então, o fato de ser Deus o facilitou. Por isso que Jesus conseguiu cumprir. Mas eu já vi até essa justificativa para crente não querer obedecer ao Senhor, a santa palavra de Deus, por achar que é difícil, por achar que não dá conta. E aí usa essa questão. Jesus Cristo obedeceu porque ele era Deus, ou ele é Deus. Mas veja bem, ele é também 100% homem. E como homem, amado, ele passa por todas as limitações que um homem tem. Toda a limitação que um homem tem, Jesus também teve. Todo o sofrimento que um homem passa, enfrenta, Jesus também enfrentou. Jesus teve que trabalhar para sobreviver desde criança. Jesus teve que fazer uma série de coisas que é própria do ser humano, não é verdade? Então, ele teve uma vida normal, nem tudo, em todas as ocasiões da sua vida,
ele teve uma vida natural, uma vida normal como homem, ele viveu como homem. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é que prova a existência do Senhor Jesus como homem, que prova a sua natureza como homem, se encontra no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus está escrito assim: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus Cristo faz no momento dessa tentação? No momento que Jesus sofre uma tentação, você pode ver ali que Mateus 4, né, Jesus está no Evangelho de Mateus capítulo 4, sendo tentado. Ele está no deserto, foi ali por um jejum de 40 dias naquele deserto, né? E estando ali, naquele deserto, o diabo chega para Jesus e começa a tentar de todas as formas. E uma das tentações é essa: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que acontece? Jesus responde dizendo, não só de pão viverá o homem. Jesus se coloca como homem. Então isso aqui começa as provas da natureza humana de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, também faz menção de Jesus como homem. Ele diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Olha para vocês verem. Então, esses dois textos aqui, tanto Jesus referindo a ele mesmo como homem, como o apóstolo Paulo, aqui embasando isso, chamando Jesus de homem, porque o apóstolo Paulo estava direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que ele estava falando ali era a palavra inspirada vinda do Espírito Santo. E realmente é isso. Jesus Cristo é Deus. Então, nós vamos ver a demonstração, aleluia, Jesus, de Jesus Cristo. Nós vamos ver a demonstração de que Jesus Cristo é 100% homem, tem a natureza humana e por isso ele pode nos defender. Ele pode nos defender e pode, porque ele tem a natureza humana e ele passou e sofreu tudo que um ser humano pode sofrer. Jesus Cristo, no livro da genealogia de Cristo, que é filho de Davi, ou seja, livro da genealogia, Jesus Cristo tem uma genealogia. A Bíblia descreve a genealogia de Jesus, a sua descendência humana. E começa dizendo aqui, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, de Jacó, filho de Abraão, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Olha para vocês verem, uma genealogia humana. Então, Cristo que nós servimos, ele é 100% Deus, mas ele é humano. E esse Cristo humano, ele pode te entender, ele te entende. Entende a tua luta, entende a tua dor, entende o teu sofrimento. Então, por isso que ele pode te ajudar. Eu não estou dizendo que ele entende no sentido de você pecar e ele achar que está normal. Não é isso. Eu estou falando nas dificuldades do homem. Jesus Cristo pode muito bem socorrer porque ele conhece o sofrimento do homem. Aleluia. O nascimento, Jesus é nascido de mulher. Só que prova que ele tem uma natureza humana. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada, aleluia, com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora nós temos que lembrar disso aqui, Mateus 1,18, nós temos que lembrar disso aqui. Nós temos que lembrar que Jesus Cristo, ele também é 100% Deus. E foi, aleluia, Jesus, ele é 100% Deus, mas o seu parto, o seu nascimento foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Então ele é 100% Deus, mas também a natureza humana, ele acabou adquirindo essa natureza humana em que momento? Jesus sempre foi humano? Não. Jesus sempre teve essa natureza humana? Não. Isso ele tomou a forma de servo. Ele tomou a forma do servo, dos seus filhos. E por isso ele hoje tem uma natureza humana. Olha para vocês verem. O pecado acabou
tendo que fazer o Filho de Deus sair dos céus, vir a essa terra e ainda se vestir humanamente, né? Desculpa aí, gente, que eu tô gravando esse vídeo já tá tarde, tô meio com sono. Jesus Cristo aqui, ele toma a forma de servo, né? De homem, para nos salvar. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim: vinde, porém, a plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, nós estamos vendo aqui o nascimento de Jesus, depois mais um outro contexto sobre esse assunto. Então, prova que Jesus Cristo, apesar de ser Deus, ele nasceu de uma mulher. E ele existiu por toda a eternidade. Ele não passou a existir, né? Que o ser humano passa a existir ao momento que a mãe engravida, que tal, e tem a pessoa, né? Aí ele passa a existir. Jesus Cristo não, sempre existiu, porque além de ser homem, ele é 100% Deus. Mas como ele nasce de mulher, ele se torna 100% homem a partir deste momento. Não é que Jesus era homem antes de vir a essa terra, não. Jesus Cristo adquiriu essa natureza justamente para poder entrar nessa terra e salvar a sua criatura, que somos nós, né? Os seus filhos. No caso, irmãos, né? Porque nós somos irmãos de Jesus. E Jesus Cristo também, ele estava sujeito à natureza, à lei, desde o início, né? Desde o início, Jesus Cristo estava sujeito, desde o início do seu nascimento, né? Ele estava sujeito às ordenanças. Isso prova que ele é humano. O nascimento e crescimento de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Glória a Deus. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi, a fim de alistar-se como Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles numa hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que vinham nos campos e guardavam viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, e este vos servirá de sinais. Encontrareis uma criança envolta em faixa, deitada em manjedoura. E cresceu o menino, e se fortaleceu, e encheu-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Glória a Deus. Texto um pouco longo, mas vale a pena ler. É Lucas 2, 4 a 12 e 40 e 41 e 55. Você vai encontrar aí esse contexto, esse texto maravilhoso que fala sobre o nascimento do Senhor Jesus e mostra aqui uma característica humana. Glória a Deus, mostra como uma característica humana. Nós temos aqui também obediência. Jesus Cristo era obediente, aleluia, e desceu com eles para Nazaré, e ele submisso. Sua mãe, porém, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes também submisso. Porém, sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Glória a Deus. Então, Maria, vendo Jesus ali,
e aquela submissão de Cristo, aquela forma dele agir, ela entendeu, a mãe começou a compreender, né? Que Jesus Cristo quem era, todo-poderoso. E ela guarda isso tudo no coração. Glória a Deus. Então, nós temos aqui que prova a natureza humana de Jesus. Morte, né? Ele morreu normalmente. Ele teve fome, Mateus 4:22, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, isso só um homem pode ter. Ele teve sede, depois vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as escrituras, disse, tenho sede, glória a Deus. Sentiu cansaço, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então ele sente-se cansado. João 4:6. Sentiu sono, eis que sobreveio um mar, grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Ou seja, isso aqui é a humanidade de Jesus sendo revelada nas Sagradas Escrituras. Jesus chorou. Lembra de Lázaro, quando Lázaro morre, seu amigo, que ele chega, ele chora no túmulo. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 32 a 36. Jesus foi tentado. Segundo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Isso aqui é só o homem que pode ser tentado, que a Bíblia diz que a Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, meu irmão, Jesus orou. Que necessidade tinha se Jesus fosse Deus, se necessidade ele tinha de orar, mas Jesus orou. Então, isso aqui prova que o Senhor Jesus, aleluia, Deus, ele é humano. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é humano. Então, Deus abençoe sua vida. Esta é a mensagem que eu queria trazer para você hoje, para que você saiba que Jesus tem uma natureza, além da natureza divina, ele também tem a natureza humana. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação e que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.